Oi, beleza? E aí, guys, voltei aqui pra contar mais uma parte da história do criação de personagens, né, que tá acontecendo aí essa semana, eu acho. Essa semana não, já tá acontecendo há muitas semanas. Se você não tá acompanhando, tem uma playlist, pode assistir aí. E bem, bora pra história, sem enrolação. E bem, agora a parte meio que secreta da história do rei e do ladrão, que são dois personagens, nossa, que dá até, meu Deus. Bem, o rei, lembra que eu tinha dito que ele trabalhava com uma espécie de coisa de direito lá, que ele era uma espécie de advogado? Esquece isso, ele não trabalhava nada disso. O cara, na verdade, ele era, tipo, isso era meio que uma identidade pra ele, porque ele trabalhava era naquelas coisas de genética do careca e o cabeludo. E é por isso que ele prendeu os dois quando o planeta começou a estourar. Ele achava, né, que era tipo, esse é um terremoto, isso é alguma coisa assim. Mas na verdade não, era o planeta se dissolvendo. Porém, o que ele queria? Ele queria prender o experimento, né? Ele não sabia o que estava acontecendo, vamos guardar o experimento. Eles não podiam perder, né? Eram tipo anos de pesquisa e coisa e tal. E o ladrão, por que o ladrão odeia tanto esse cara? Porque ele sabe do histórico dele. O que acontece? Esses dois, eles meio que se conhecem, mas eles nunca se falaram, vamos dizer assim. A história do rei é que é o seguinte, a família dele inteira já trabalhava com isso. Eles trabalhavam, tipo, o tataravô dele, sabe, trabalhava com essa coisa de ficar mexendo geneticamente, modificando as coisas. E bem, quando ele trabalhava, né, a família dele já tem esse histórico desde muito antes de poder ser legalizado, né, por baixo dos panos pelo governo aí, a família dele já trabalhava com isso. Então eles já sabiam do segredo e o que os caras fizeram. Pra eles não contarem o segredo e isso sair sendo espalhado, porque ia ser uma coisa péssima, né, toda a população ia se voltar contra isso porque é errado. O que acontece? Eles meio que deram um emprego vitalício para todas as pessoas que trabalhavam lá. Então, tipo, seus filhos iam trabalhar ali, eles iam ensinar eles e eles seriam pesquisadores daquilo. Que é o caso do rei. Toda a família dele já vem tendo histórico nisso daí. E ele é tipo o último que sobrou, né? Porque o resto do pessoal morreu no planeta que explodiu lá e tal. E o ladrão, ele já sabe disso, porque pega os experimentos. Não tem lá o cara que é o cabeludo? Eles são tipo o número 50. O ladrão também é um experimento. E ele é tipo o número 5. Ele é muito próximo dos iniciantes. Que eles já estavam. Dos que deram certo, né? Dos que conseguiram viver. Porque antes disso eram só protótipos que nascia e morria quase que no mesmo dia. E ele foi um dos primeiros que chegou a viver e ainda está vivendo. Ele é desde muito tempo atrás, desde mais ou menos a época que o sol apagou, ele já estava lá. O que aconteceu? Por que ele vive? Por que ele está aí até hoje? Bem, a família do rei trabalhava lá. E o que acontece? A polícia uma vez quase pegou. A polícia, entre aspas, na verdade eram agentes governamentais, tudo e tal. E eles quase pegaram. O que aconteceu? Para eles não descobrirem, porque ainda não era legalizado por baixo dos panos e tal, a coisa toda e tal, não era encoberto pelo governo, o governo não estava com conhecimento disso. Eles jogaram tudo fora, eles queimaram tudo, falaram que era um incêndio e tal. E onde é que foi parar o ladrão disso tudo? Porque o ladrão estava vivo lá dentro. Então, eles jogaram ele no meio de um monte de lixo e tal. E eles sabiam que ele ia ficar vivo. Por quê? Porque o ladrão, o corpo dele tem uma propriedade muito específica de adaptação. Ele se adapta a qualquer coisa. Ele se adapta à gravidade zero, por exemplo. Ele pode viver na gravidade zero. Ele pode viver sem comer nada também, se ele quiser. E ele pode... como coisa, ele pode não envelhecer. Ele, tipo, é por isso que ele tá vivo ainda. O corpo dele se adaptou, mais ou menos na época da fase adulta dele, ali, lá pros 22 anos, ao envelhecimento. E aí ele não envelhece mais. O corpo dele simplesmente parou de envelhecer. E é assim que ele tá vivendo até hoje. Porém, por que ele se tampa todo? Primeiro, porque o corpo dele já é muito desgastado, né? O cara, tipo, tem vezes que ele passa meses sem dormir porque ele quer fazer alguma coisa e tal. Sabe, várias coisas aí que ele pode fazer. E isso acaba desgastando o corpo dele, que não envelhece, por exemplo. Mas que, tipo, se ele cortar vai ficar uma cicatriz, entendeu? Ele pode ser machucado ainda, ele não é imortal. Ele só se acostumou ao envelhecimento. E por isso ele usa todas aquelas roupas, porque a pele dele é velha, é tudo muito velho. E por causa daquele lixo lá, ele ainda tem meio que umas deformações e tal. E é por isso que ele se tampa todo pra ninguém ver como que ele é de verdade. Porém o rei sabe dele. Por que o rei sabe dele? Pelo simples fato de que a família dele já estava com esse histórico. E já era constado lá que eles tinham que achar o ladrão. Porque o ladrão, eles sabiam que provavelmente não morreria naqueles lixos. A não ser que houvesse um desabamento, coisa e tal, coisa que não houve. Então o que acontece? O ladrão naquela época ele estava mais ou menos com uns 5 anos de idade, ele já estava bem ciente do que estava acontecendo. Porque um dos testes que eles tinham, uma das coisas que eles queriam, né,
é que o pessoal ficasse estupidamente inteligente, sabe? Como o cara que é o cabeludo, eles são muito inteligentes, tipo, gênios mesmo. Mas o ladrão, ele não teve essa taxa de genialidade incrível, mas ele sim é muito mais inteligente do que o normal. E ele já estava ciente que ele era um experimento, coisa e tal, ele fugiu simplesmente. E ele não precisava de comer, porque o corpo dele se acostumava, ele sabia de tudo que ia acontecer, e conseguiu se manter escondido. E por que o nome dele é ladrão também? Eu acho que eu não cheguei a explicar isso no último episódio. O nome dele é ladrão. O nome dele é ladrão porque ele vai em cada planeta e pega alguma coisa lá assim. Obviamente, ele não rouba, ele geralmente trabalha lá no planeta, conhece um pouco mais a cultura até. Pega algumas coisas e leva pra lá. Os caras falam: ah, eu quero um alimento de lá, uma comida desse planeta. Ah, eu quero, não sei, uma foto desse planeta. Ah, eu quero isso desse planeta. E ele vai lá e pega e traz de volta pra nave. E ele na frente do rei, né? Ele finge a naturalidade. O rei ainda fala, pede, ah, eu quero, sei lá, algumas leis de lá pra poder aplicar aqui, ver como é que se funciona e tal. E o que acontece é por isso que ele é chamado de ladrão, porque ele rouba, entre aspas, um pouquinho da cultura de cada planeta que eles vêm passando. E sim, eles têm uma cultura muito grande lá. E o que acontece é bem isso. O rei, eles tretam até bastante o rei e o ladrão, mas nunca é uma coisa de sair na pancadaria e tal. Eles geralmente só ficam xingando um ao outro e param rápido, porque ninguém sabe disso, ninguém sabe que o rei trabalhava com modificação genética. Até o careca e o cabeludo não sabiam, porque ele era tipo um diretor, ele ficava meio de longe, eles nunca chegaram nem a ver ele. E o ladrão, ele tá ligado ali, mas ninguém sabe do que tá acontecendo com ele, ninguém sabe a história entre os dois aí. E é essa a história deles, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo e compartilha com o pessoal pra todo mundo ver essa série que já tá acabando. Provavelmente o próximo episódio, o último, olha só. É isso daí. Eu acho que eu te vejo na próxima. Valeu, falou.